Saudações a todos, inscritos e visitantes deste canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 3. Martin Luther e seu ódio mortal contra os judeus. Nesta parte 3 você vai descobrir comigo, que eu não li ainda, o que levou Hitler a escravizar e matar milhões e milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de judeus, escravizá-los com trabalhos forçados, tortura com criança, câmera de gás, né? Aquelas imagens bizarras, né, que tem na internet, né, de vários corpos de judeus amontoados e tem que enterrar, judeus magréllimos mesmo, né? Quem foi o autor que inspirou os nazistas, inclusive Hitler? Quem trouxe na cabeça dos judeus nazistas este sadomasoquismo? Foi esse vagabundo, esse Lutero da capa. Esse endemoniado deste protestante que colocou em seu livro de sua própria autoria os judeus e suas mentiras, todo o seu ódio, toda a sua ganância, a sua fúria, porque Lutero não conseguiu ganhar para o protestantismo os judeus. Então ele colocou no papel todo o seu ódio daquilo que ele fez com os católicos lá atrás na parte 2 da Inquisição Protestante, porque supostamente os católicos fizeram lá uma Inquisição, as Cruzadas, e Lutero foi e bateu para capar para se vingar. E aí tentaram ganhar os judeus para o protestantismo, ou entre aspas, para Jesus. Não conseguiu e colocou todo o seu ódio daquilo que ele fez com os católicos no papel. Esse livro supostamente caiu na mão dos nazistas e do Hitler. E eles começaram a colocar em prática todo o ódio de Lutero contra os judeus nas mãos dos nazistas e do Hitler. Pasmem, protestantes. A partir desse momento que você assistir esse vídeo e você falar que é cristão da igreja A, B ou C, protestante, seja de Jesus, mas não seja protestante, porque olha, isso é uma vergonha. O passado negro do protestantismo é sujo, é maligno. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare. Depois não diga que eu avisei, hein? Solta a vinhetinha. ...539 anos de Martin Luther. As polêmicas antissemitas do monge protestante. Bem, como essa publicação tem uns 3, 4 anos, então deve ser mais de 539, né? Prestem atenção naquilo que eu vou comentar e naquilo que eu vou ler, tá? Você vai perceber que as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Vamos lá. Em tratado de 1543, teólogo defende a perseguição de judeus, prática que serviu de inspiração, entre aspas, por nazistas durante a Segunda Guerra. É aquilo que eu falei. Por causa do endemoniado do Lutero, Hitler se inspirou nessa causa. No início de sua carreira, Martinho Lutero, cujo nascimento completa 539 anos neste dia 10 de novembro, era aparentemente solidário em relação à resistência judaica à Igreja Católica.
No entanto, o religioso esperava que os judeus se convertessem ao movimento protestante. Então isso me faz lembrar que até os dias de hoje, os protestantes, que no caso são os evangélicos, tanto também como os católicos, fazem esse meio de proselitismo entre o povo judeu nas redes sociais, do WhatsApp, Facebook, né? O intuito dos evangélicos é ganhar judeus para Jesus. Mas, olha só, como eles não fizeram, o monge Agostinho se voltou violentamente contra o povo judeu. É que geralmente isso acontece nos dias de hoje. Quando o protestante não consegue ganhar o judeu, ele começa a amaldiçoar o povo judeu, profetizar contra o povo judeu, jogar praga, morte, maldição, lago de fogo do inferno e por aí vai, né? A raiva e o desgosto de uma das figuras centrais da reforma protestante foi registrada no livro Sobre os Judeus e Suas Mentiras, que no caso eu tenho esse livro em PDF. Ele deve ter em torno aí de 30 páginas, mais ou menos, mas revela cada absurdo, gente. Nossa. Tratado escrito pelo teólogo em janeiro de 1543. Na escrita, Martinho defende a perseguição dos judeus, a queima de sinagogas e escolas judaicas, a destruição de bens religiosos, a proibição de rabinos pregarem e o confisco de dinheiro. É igualzinho que Martinho Lutero mandou fazer lá na parte 2 e na parte 1 contra os católicos. Notaram? Quem assistiu a parte 2? Os católicos que não quisessem se converter ao protestantismo deviam ser mortos e dizimados. E é o que Lutero fez. É o que Calvino fez. Zwinglio. Agora Martinho Lutero tenta contra os judeus. Aí ele começa a perseguição, né? Olha a frase. Esses vermes envenenados e venenosos devem ser recrutados para trabalhos forçados ou expulsos de uma vez por todas. Olha só, tá vendo? Então, essa ideia de trabalhos forçados, isso me lembra o Holocausto, né? Onde os judeus foram presos lá e forçados a trabalhos forçados. Percebe de onde veio a ideia de Hitler pegar os judeus e escravizar eles? Porque Martinho Lutero deu a ideia. Tá vendo? O religioso também parece incitar o assassinato dos judeus ao escrever: temos culpa em não matá-los. No tratado, Lutero diz que aqueles que aderem ao judaísmo devem ser considerados como sujos e que eles são cheios de fezes do diabo, que chafurdam como um porco. O protestante também afirma que a sinagoga é um prostíbulo incorrigível. Ele diz em seu livro: queime suas sinagogas, negue a eles o que lhes disse anteriormente, force-os a trabalhar e tratar-se-os com toda a sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte, diz um trecho da obra do livro. Entendeu? Então, tudo que Lutero colocou no livro contra os judeus, inclusive esta frase,
Hitler colocou em prática. Estão entendendo agora aí, mais ou menos? Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal. Os judeus, vocifera em outra passagem. Discurso hitlerista. O Tratado de Lutero ainda gera inúmeras controvérsias, principalmente pelas influências antissemitas que ele, de certa forma, exerceu na doutrina racista do regime nazista de Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, cópias do livro foram exibidas pelos alemães em comícios e reuniões em Nuremberg. Cópias do livro Los Judeus e Suas Mentiras, Tratado de Lutero. E o consenso acadêmico predominante é que o livro teve um impacto significativo no Holocausto. Julius Streicher, editor do jornal nazista Der Stürmer, descreve a obra como o tratado mais radicalmente antissemita já publicado. Diz o seguinte: embora Lutero se rebelasse contra a autoridade religiosa, poderia ser extremamente intolerante com quem ele discordasse em assuntos religiosos. Possivelmente foi devido em parte à sua intolerância ao fato de as guerras religiosas terem sido mais ferozes e sangrentas na Alemanha do que, digamos, na Inglaterra. Além disso, Lutero era feroz antissemita. Olha só as palavras, hein? Feroz antissemita, quer dizer, é um antissemita militante, nível hard, por assim dizer, né? Tendo, talvez, a extraordinária virulência de seus escritos sobre os judeus preparado o caminho para o advento de Hitler na Alemanha do século XX, explica o historiador Michel Hart. Lutero foi considerado por Hitler em seu Mein Kampf como uma das três principais figuras da Alemanha, ao lado de Frederico o Grande e Richard Wagner. Os escritos posteriores de Lutero, atacando os judeus, eram tão virulentos que os nazistas os citavam frequentemente. Rapaz do céu! Explicam Dennis Prager e Joseph Teluskin no livro Why the Jews? Porque os judeus? Em tradução livre. Em contraponto a essa visão, o teólogo Johannes Waldman escreve que o tratado não teve continuidade de influenciar na Alemanha e foi, de fato, amplamente ignorado durante os séculos XVIII e XIX. Já Hans Hillerbrand corrobora ao argumentar que focar no papel de Lutero no desenvolvimento do antissemitismo alemão é subestimar, entre aspas, a mais grande peculiaridade da história alemã. Por fim, é certo explicar que, desde a década de 80, alguns órgãos da Igreja Luterana denunciaram formalmente o escrito e buscaram dissociar o Tratado de Lutero sobre os judeus de sua doutrina. Vixe. No 60º aniversário de Kristallnacht, a Igreja Luterana de Baviera, que ocorreu em novembro de 1998, a entidade emitiu uma nota afirmando que, entre aspas,
É imperativo para a Igreja luterana, que sabe que é endividada ao trabalho e à tradição de Martinho Lutero, de levar a sério também as suas declarações antijudaicas, reconhece a sua função teológica e reflete nas suas consequências. Temos que nos distanciarmos de cada expressão de antissemitismo na teologia luterana. Fecha aspas. Nazismo tirou proveito do ódio de Lutero aos judeus. Agora começa o bicho a pegar. Você vai entender o porquê que nasceu Lutero, por que Lutero escreveu aquele livro e os nazistas aproveitou do ódio de Lutero e começou a colocar em prática os planos de Lutero, por assim dizer, né? Por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, é preciso registrar, para que não passe despercebido, que o ódio de Martinho Lutero aos judeus teve grande importância na formulação do nazismo. Inconformado com a não conversão dos judeus, então aí está o problema. O cara, quando não consegue ganhar uma pessoa pro Jesus dele, ele fica inconformado. Ele quer se vingar de alguma forma, porque a maior parte dos cristãos são vingativos, né? O velho Lutero extravasou seu antissemitismo em escritos dos quais escorre o que há de pior na natureza humana. Escritos de um criminoso. Ele não chegou à pregação de queimar os judeus vivos, mas algumas de suas recomendações foram colocadas em prática pelo regime de Hitler. Tá vendo? A minha suspeita foi concluída. Sabe quando você pega assim... Eu acho que esse livrinho do Lutero tem alguma coisa a ver com Hitler. Lutero queria desejo ali para lascar com os judeus, para ferrar com os judeus. Esse livro cai na mão de Hitler, dos nazistas. Falar, o judeu é assim mesmo, vamos colocar em prática e realizar o desejo do coração do endemoniado do Lutero. Pra quê, né, gente? O regime nazista queimou sinagogas e escolas judaicas, submeteu os judeus a trabalhos forçados e confiscou os seus bens e os proibiam de sair das ruas. É aquilo que o Lutero escreveu. Os nazistas colocou em prática. Em um exemplo, na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, paramilitares nazistas atacarem a sinagoga e estabelecimentos de judeus, passando a história como, entre aspas, a noite dos cristais, fecha aspas, por causa dos estilhaços dos vidros das janelas e vitrines. Lutero gostaria que essa demonstração de insanidade tivesse ocorrido em sua época, de acordo com seu livro Sobre os Judeus e Suas Mentiras, publicado em 1543, no caso que eu tenho esse livro. Diz o livro nas páginas 34 ao 36. Em primeiro lugar, sinagogas dos judeus deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar, sob pena de morte. Em quinto lugar, as
os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar a agiotagem, que é a cobrança de juros extorsivos sobre empréstimos. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roça e no fuso para ganhar o seu pão no suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal dos judeus. No começo do regime protestante, fizeram questão de divulgar que eram eles os antissemitas originais e não os nazistas. Mas Hitler se mostrou agradecido ao teólogo protestante. Oh my God! Sabe quando você começa a prever um negócio, tá parecendo que tá suspeitando que Lutero tem tudo a ver com o Holocausto? Que aquele livro de Lutero e judeus e suas mentiras e as práticas de Hitler e os nazistas contra os judeus tem tudo a ver? Há uma sincronia aonde os nazistas e Hitler aprenderam tamanha crueldade com o povo judeu? Foi com Lutero, com seu livro Judeus e Suas Mentiras, o endemoniado do Lutero. No livro Mein Kampf, ele cita Lutero como uma das suas 3 grandes personalidades da Alemanha. As outras foram de Frederico o Grande e Richard Wagner. Em 1933, a dar início ao Terceiro Reich, ele mandou imprimir uma moeda com a imagem de Lutero e o ano em que ele nasceu. O regime subsidiou a construção ou a reforma de 1000 templos protestantes. Na época, houve protestantes que se opuseram ao nazismo, mas eles eram a minoria. Hoje em dia, há protestantes que tentam minimizar a importância que Lutero teve para o nazismo. Eles argumentavam que o teólogo se voltou contra a fé dos judeus e que não defendeu o extermínio de todo um povo. Então fica a pergunta: o que Lutero quis sugerir ao escrever que receberia de bom grado uma, entre aspas, solução melhor para resolver o problema dos judeus? E aí, protestante? O que vocês têm a me dizer agora, protestantes? O que a igreja luterana aqui no Brasil tem a dizer? O que você, telespectador que está assistindo este vídeo, tem a me dizer agora? Coloque nos comentários. A minha suspeita foi saciada. Lutero é o responsável, ou foi o responsável, pelo nazismo de Hitler. Lutero foi a fonte do Holocausto, não Hitler. Não estou defendendo Hitler, tá, gente? Emissário Cristiano não está defendendo Hitler. Eu apenas estou colocando a raiz do problema do Holocausto.
foi o vagabundo sem vergonha e o endemoniado de Martin Luther, que colocou no seu livro todo o seu ódio mortal antissemita contra os judeus, porque ele não conseguiu ganhar os judeus para Jesus, para o protestantismo, assim como ele fez com os católicos no passado, porque os católicos começaram com cruzadas e inquisições, e Lutero, com seu protestantismo, começou a se vingar dos católicos. Assim com os judeus, Lutero começou a se vingar, porque ele não conseguiu ganhar Lutero para o protestantismo. Aí ele não conseguiu dizimar judeus, assim como ele mandou fazer lá com a galerinha do católico, né? E colocou num roteiro através do seu próprio livro. E este livro caiu na mão dos nazistas, que caiu também na mão de Hitler. E eles começaram a colocar em prática os desejos de Martin Luther. Rapaz, isto é uma vergonha! Agora, a partir de hoje que você assistiu esse vídeo, você que é protestante, respeito a sua fé, mas depois dessa aqui não dá mais para ser protestante, né, gente? Vamos tomar um pingo de vergonha na cara? Pelo menos seja de Jesus, mas menos protestante, porque o passado negro da tua religião é negra, é suja. E aproveitando que estamos falando de protestantismo, na parte 4, nós vamos falar da igreja evangélica que apoiou o nazismo. Tudo por causa desse endemoniado, desse Lutero. Igreja evangélica que apoiou o nazismo. Rapaz do céu, é um escândalo gospel. Isto sim é uma série escandalosa gospel. E vocês pensem 2 vezes, vocês protestantes, de ficar defendendo esse vagabundo, esse endemoniado, desse Lutero. Um grande abraço do emissário Cristiano. Até a próxima. Fui.